Olá, seja bem-vindo e que Deus te abençoe. É uma alegria compartilhar a palavra contigo todos os dias. E hoje nós estamos em Salmo de número 72. Estamos crescendo na graça e também no conhecimento. Abra a tua Bíblia, porque a minha já está aberta. É um texto bastante extenso. Vou ler alguns versículos e vamos meditar nessa palavra. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Equidade quer dizer bom senso. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas atrarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague o opressor. Bom, eu tive que, mais uma vez, colorir em blocos, justamente para fazer um estudo mais detalhado desse texto. Esse Salmo de número 72 é interessante porque ele marca uma transição. Segundo alguns teólogos, acredita que esse Salmo poderia até ser mesmo, pode ter sido escrito por Davi, mas na verdade a maioria compreende que realmente foi Salomão que escreveu e que esse Salmo é um salmo messiânico, que fala do Senhor Jesus, do seu reino, por causa das características que tem esse texto. Mas trazendo como mensagem, preste atenção, esse salmo ele também é um ponto importante na história, porque justamente marca a transição de poder de pai para filho. Na verdade, Davi estava entregando o reino para Salomão. Então é como se os dois agora estivessem juntos, de repente Salomão sentado e o pai no leito de uma cama, já com uma idade muito avançada, e eles conversando. Meu filho, agora você vai ser o rei de toda esta terra. Então você precisa fazer assim, fazer assado, precisa ser desse jeito. É verdade, pai? Precisa ser assim, como se eles estivessem projetando de como seria um bom governo, de como seria uma boa gestão. Por isso que no final do texto, bem no finalzinho, fala assim: findam as orações de Davi, filho de Jessé. É como se ali ele estivesse findando a vida dele, trazendo essas palavras e trabalhando esse texto junto com o filho. E aqui então, buscando como deveria ser esse governo, então alguns pontos interessantes. Primeiro, esse reino deveria ser marcado por justiça. Isso mesmo, que haja justiça. E coloca principalmente defendendo a causa dos aflitos e dos necessitados. Então, primeiro, do versículo 1 ao versículo 4, vai falar sobre justiça. O reino de Salomão deveria ser marcado por justiça, assim como o reino do Senhor Jesus é marcado por justiça, não é verdade? Do versículo 5 ao 7 fala de permanecer. Então, quem pratica a justiça, quem defende o pobre, o oprimido, aquele que está aflito, ele permanece, assim como o sol, que não deixa de existir, e nem a lua, assim será o seu governo. Você que está me acompanhando nas orações da madrugada, você percebeu que quando o rei ele tinha temor de Deus e andava no caminho do Senhor, ele governava por muito tempo, não é verdade? E quando esse rei fazia o que era mal diante dos olhos do Senhor, logo ele era exterminado da terra. Então quer dizer que um rei justo, que anda na vontade de Deus, ele vai permanecer, as suas futuras gerações também vão reinar. Mas quando fala de permanecer, nós lembramos que o reino do Senhor Jesus é um reino que não tem fim. Por isso que eu estou te falando que faz um paralelo muito grande a respeito do reino do Messias. No versículo de número 8 ao 11, fala sobre domínio, que esse rei ele vai dominar de mar a mar, desde o rio até os confins da terra. Eu lembrei nós aqui dessa terra, de Cuiabá, fala assim, do rio Cuiabá até o final de todas as terras, toda a terra. Então, o seu domínio vai se estender por causa da sua justiça, ele permanece
e o domínio vai estar em todo lugar. Na verdade, Deus criou cada um de nós com um propósito de governar. Você sabe muito bem disso, porque depois que toda a criação já estava pronta, Ele cria o homem e coloca na posição de governo. Porém, o homem perde essa posição de governo. E aqui está falando que o rei, esse rei que é justo, vai governar. E o nosso Rei Jesus, nós sabemos que o reino dele, o governo dele é para todas as nações, para todos os povos, todas as línguas e todas as raças. Glória a Deus. Versículo de número 8, de número 12 ao número 15, fala sobre a humanidade. Esse rei, ele precisa ter humanidade, ou seja, ele acode o necessitado, ele ajuda aqueles que estão clamando, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão sofrendo. Ele vai ajudar, ele vai ter compaixão dessas vidas. Então, não será aquele rei sentado no trono, alheio às situações que estão acontecendo no seu reino. Ele vai estar atento a isso, ele vai estar preocupado, com essas pessoas que estão passando por crise, aquelas pessoas que são menos favorecidas. Os olhos dele vai estar de olho nessas pessoas. Então nós precisamos estar vigilantes. As pessoas que estão ao nosso redor, que estão sofrendo, são pessoas que precisam da nossa atenção. Interessante, que o reino do Senhor Jesus é assim, não é verdade? Ele acolhe aquele que está oprimido, ele acolhe aquele que está em necessidade. Há uma humanidade no Senhor Jesus. Lembra quando Lázaro estava morto? A palavra do Senhor diz que Jesus chorou, ou seja, uma parte humana ali, quando ele teve compaixão das multidões. Isso fala de um rei que tenha essa humanidade. Então, o rei Salomão deveria se portar assim, e nós sabemos que o nosso rei Jesus, ele se porta assim, ele é perfeito. E para finalizar, versículo 16 ao 17 fala sobre felicidade. Haja na terra abundância de cereais. Então vai haver chuva, vai haver colheita, vai haver prosperidade. Então, quando o rei governa com justiça, Deus abençoa a terra. Quando o Rei Jesus é Senhor da terra, a terra é abençoada, o seu governo é manifestado e aí os povos são felizes. Glória a Deus. E se encerra no versículo 18 ao 20, fala exaltação e glorificação do nosso Senhor, Então ele termina glorificando e exaltando a Deus por sua grandeza e por sua soberania. Amém? Mas é importante deixar claro para você que há uma transição aqui de poder de um pai para um filho, e isso é inédito. Porque você que me acompanha nas orações da madrugada, esse povo saiu da terra do Egito, peregrinou no deserto 40 anos e conquistou uma terra, com Josué. Depois veio o período de juízes, depois veio o primeiro rei que foi Saul, mas que perdeu o seu reino e assumiu Davi. Agora Davi está transicionando para o filho. Glória a Deus! Então, guarde essas palavras no teu coração e que Deus te abençoe.